tentar liberar aqui. Maravilha. Então, bom dia a todos. Espero que todos tenham passado bem essa semana, né? A gente não teve aula na segunda-feira. Retornando hoje aos nossos encontros de segunda-feira. Fim de semana também passou, né? Bom, tirando o calor, espero que todos estejam bem, se cuidando aí. Esse conteúdo vai falar da Europa, conteúdo curtinho. Eu quero ver se a gente consegue falar tudo da Europa hoje, que são os aspectos gerais dela ali. Até porque a gente já falou um pouquinho de Europa esse ano, né? Eu fui até dar uma olhada, a gente ia falar de União Europeia. Então falamos do bloco econômico, né, da Europa, e agora vai falar da Europa nos aspectos gerais. Então deu uma volta, né? E retornamos para a Europa. Tá? Então falando um pouquinho aí vamos falar de aspecto físico, né? De território europeu, da localização da Europa, tá? Então esse é o aspectos populacionais, geopolíticos, econômicos. Então esse é o grande processo, né? A gente vai citando ali alguns exemplos também que eu deixei aqui para a gente poder falar, tá? Além da parte física, né? Fica mais interessante também uma discussão ali com os processos de revolução, as guerras, né, que ocorreram nesse continente, tá? Bom, então essa região aí, o velho continente também, como é chamado, é daí que surgem aquelas sociedades mais desenvolvidas, né, podemos dizer assim, que depois passaram a colonizar outras regiões e outras sociedades que estavam se desenvolvendo. Tem ali, né, ou está situado em 3 hemisférios distintos, setentrional, ocidental e oriental. Então, a Europa ela consegue estar nesses 3 hemisférios. É só a gente lembrar do tamanho que é a Rússia, por exemplo. A Rússia tem um tamanho ali peculiar, né, em relação a outros países, uma grande extensão territorial, né? Aí tem a localização dela ali, ó, oeste da Ásia, ao norte da África, ao leste do Oceano Atlântico, ao sul, né, Oceano Glacial Ártico, tá? Essa é a concentração, extensão ali da Europa. Pegando todo o território russo, é um grande continente. Pegando só a parte oeste da Rússia, é um pequeno continente, né? E é assim que a gente faz o recorte da Europa, né? Pegando só a parte ocidental da Rússia. Então, um pequeno continente, mas com uma grande população e um grande desenvolvimento também, quando a gente fala de sociedade, né, socioeconômico, o desenvolvimento europeu é um dos maiores, influenciou no mundo todo, né? Então, aí vai falar também, ela, que os principais sociedades, né, que habitam aí o continente europeu foram responsáveis pela colonização de outros territórios, como a América e a África posteriormente, né? A América a partir do século XV, espanhóis, portugueses, ingleses, franceses, holandeses, né? Expandindo ali a sua relação com o Novo Mundo, comércio, território, né? Anexação, expansão territorial em outras áreas. Então essa é a ideia, né? Desse processo de, de, de das grandes navegações, né, de anexação de territórios. E depois a questão do continente africano, já no século XIX, a partir da Conferência de Berlim, aí só com as potências que queriam manter ali, né, a sua produção industrial, a competição entre elas, e aí é um outro momento. Né? Então nós temos 2 momentos dessa anexação de terras por parte dos europeus, né, ou do centro do mundo ali, como é marcado. Então, o primeiro tem a ver com as especiarias, as grandes navegações. O segundo tem a ver com a manutenção do modelo de industrialização. Então, era necessário que você expandisse seu território para que você
tivesse ali, então, recursos, né? Que você também tivesse mais recursos para manter o seu modelo produtivo. No caso, o modelo produtivo europeu nós conhecemos, né? Qual é esse modelo produtivo? Era ligado à primeira revolução industrial, as indústrias têxteis, então você tinha que ter fonte energética, no caso carvão mineral, e você tinha que ter também ali as monoculturas de algodão, né, sendo produzidas no continente africano para baratear o custo da produção na Europa para que depois fosse para o mundo todo comercializado. Né? Além disso, exploração da mão de obra, né? Sempre os europeus explorando a mão de obra, mas depois a gente fala mais um pouco dessa questão ali da exploração. Né? Então, reúne 50 países, a Europa, né? Nem todos estão presentes na União Europeia, é bom que a gente fale sempre disso. O bloco econômico europeu é composto por 28 países, né? Então é menor, não dá para confundir, não pode confundir União Europeia com Europa. Né? E isso é muito comum acontecer. Né? Achar que todos os países europeus estão dentro da União Europeia. Não, é um erro isso. Né? Não, nem todos. Tá? São poucos os países que fazem parte. E alguns estão até saindo. Né? O Reino Unido, por exemplo, está saindo. É um período de transição, de mudança. Só não concluiu ainda por causa da pandemia, mas já ia concluir a saída. Então você tem 50 países ali e alguns que estão ligados à Ásia. A Turquia, 97% do território da Turquia está ligado à Ásia, ao Oriente Médio. Né? 3% é a Europa, que é Istambul. Tá? A Rússia, boa parte do seu território, mas boa parte mesmo, né? Está ligada à Ásia, que é a região ali dos Montes Urais para o leste, né? Para o lado ali da parte mais congelada da Rússia, que é a Sibéria. Tá? Então, se contar ali a Rússia, né? Ou deixando a parte leste dela de fora dessa contagem, tá? Dá para a gente dizer, né, que a Europa, o território europeu aí é menor, bem menor do que vários outros territórios no mundo. Né? O que melhora ou piora a saída do Reino Unido da União Europeia? Isso é uma pergunta muito interessante, porque o Brexit é um movimento recente. Vocês vão fazer provas esse ano que vem. Então, o Brexit, que é um movimento separatista, é bem provável que seja cobrado de vocês. Né? Da parte econômica da Inglaterra, ou melhor, do Reino Unido, vamos dizer assim. Né? Porque a gente tem que falar a verdade. A Inglaterra era a pressão maior para essa separação. Né? A Escócia, por exemplo, não queria se separar da União Europeia, mas foi obrigada porque está ligada à coroa ali, né? Faz parte do quintal da rainha. Então, teve que se separar. Mas, do ponto assim, ponto negativo para a União Europeia, vai perder? Vai. Porque o Reino Unido tem um PIB muito interessante para o bloco. Né? Tem um desenvolvimento econômico, tem um desenvolvimento social, né? Tem ali uma interação muito grande com a União Europeia. Então, a União Europeia vai sentir na parte econômica a queda do PIB. Tá? Então, é uma perda, né, de uma potência. Não a maior. A Alemanha é a maior potência do bloco, mas é uma perda de uma potência com toda certeza. Né? Para o Reino Unido, qual é a perda? A gente ainda não tem uma relação ou uma total compreensão do tamanho da perda para o Reino Unido. Até porque a gente não sabe como vai ficar as relações comerciais. Por exemplo, o bloco europeu ele tinha ali uma questão da livre circulação de mercadorias. Né? Então, a taxação das mercadorias entre o bloco europeu é zerada. Só que agora o Reino Unido saindo, essa taxação ali ela não vai existir mais. Então, quando o Reino Unido for importar de algum país, ele vai ter que pagar imposto mais caro. Né? E para ele vender também seus produtos para os países do bloco europeu, vai ter que passar pelo parlamento europeu. Não é qualquer país que vende para a Europa. Tá?
Por quê? Porque se tiver um outro país que produz a mesma coisa que a Inglaterra, ou melhor, que o Reino Unido, esse outro país que faz parte do bloco, ele tem a preferência. Então, esse é o intuito de você estar dentro de um bloco econômico, é você ter preferências. O Brasil, por exemplo, ele tem preferência em vender para o Mercosul, né, do que qualquer outro país de fora vender para países que estão presentes no Mercosul. Essa é a vantagem de você estar dentro de um bloco. Então, para a economia do Reino Unido, eu acho que vai ser muito mais impactante, né, a relação ali, tá? Entre a relação com os outros países que fazem parte do bloco europeu. Então, a parte econômica, o Reino Unido deve sentir ainda mais, né? Então, na parte de exportações. Então, o PIB deve ser afetado, tá? Mas isso a gente só vai saber com o passar do tempo, né? O passar dos anos. Aí. A gente tem que ver primeiro a separação total, como ela vai ocorrer, quais serão ali as consequências, né? Então, a redução tarifária, ou até mesmo a isenção, né? Ou a remoção também pode acontecer. Então, remove todos ali os benefícios de tarifas. Aí o Reino Unido vai ter que vender para outros países. Então, ele perdeu a exclusividade de vender para o bloco. Né? Então, o Brexit, para quem não lembra, ele tinha um sentido, né? A saída. Não queremos a entrada de imigrantes aqui dentro do território. Mas eu já disse para vocês, o Reino Unido nunca assinou o acordo de Schengen. Então, não fazia sentido falar dessa relação, né? Dessa entrada de pessoas, entrada e saída. Mas eles colocaram isso na pauta de discussão. Né? Outro ponto era a manutenção dos países que estavam em crise. Né? Então, na visão ali daquele movimento do Brexit, eles estavam mantendo esses países quebrados, como Grécia, Espanha, Portugal, o que é uma mentira, isso não aconteceu. Né? Havia uma linha de financiamento por parte do bloco europeu que o Reino Unido discordava, e aí essa discordância virou esse movimento de saída. Volto a dizer, a União Europeia vai sentir? Vai. Mas a minha visão, o Reino Unido vai sentir ainda mais, porque ele vai perder ali a exclusividade de venda de produtos. Isso com toda certeza. Né? Então ele vai sentir ali uma perda muito maior. Tá? Então, para o produto dele entrar no bloco europeu vai ser mais difícil. E para ele poder comprar também vai ser mais caro, porque isenção ele não terá mais. Né? Isso são dois pontos assim importantes. O resto a gente tem que esperar os desdobramentos, esperar para ver o que a União Europeia vai, como ela vai se manifestar, né? Porque até o momento ela não se manifestou. Ela só avisou que perde ali os benefícios como um país membro de qualquer bloco econômico, livre circulação de mercadorias. Então esse é o principal ponto, tá? Aspectos físicos do relevo da Europa, né, dos países europeus, para a gente falar um pouquinho deles, tá? Então ali nós temos um conjunto de terras baixas, né, e também tem conjuntos montanhosos. Onde que tem montanha na Europa? Na região do Cáucaso tem montanha, né, que é uma entrada do Oriente Médio para a Europa, que é a região ali controlada pela Rússia, né, onde tem os países territórios autônomos como a Ingushétia, Chechênia, tá? Aí tem países como a Geórgia, Azerbaijão, né? Então são os países que fazem parte daquela região do Cáucaso ali. E Montes Urais, tá? Montes Urais também é uma região de elevação. Então a gente tem ali algumas áreas com acidentes geológicos, né? Altitudes acima de 200 metros, tá? Um relevo mais alto, né? Dentro do território europeu. Aí nós vamos ter também lá na região próxima ali aos Bálticos, né? A península, onde tem Finlândia, também nós temos ali uma região montanhosa, acidente geológico, ali tem até a questão de vulcões ativos, né, naquela área, então tem uma estabilidade geológica também naquela região. Né? E planícies com estepe, tipo de vegetação também comum nessas áreas onde é mais frio,
né? Caminhando mais para o norte, nós temos ali o predomínio de planícies e estepes, né? Que é uma vegetação mais baixa, né? Mais arbustiva, né? Condicionada ao clima daquela área, que é um clima muito mais frio. Esse é um outro processo também que a gente vai ver ali dentro da questão da demografia, a ocupação dessas áreas mais frias, né? Então aí, a questão da geologia da Europa, então 3 bilhões de anos para a formação desse território, né? Chegou na aparência atual a 440 milhões de anos atrás, tá? Aí a gente vai ter que lembrar da questão da deriva continental, né? Da formação dos continentes, aglutinação deles, pressão deles, para elevação das cadeias de montanhas, né? Então essa é a parte mais física aí da Europa, tá? Ainda na era pré-cambriana a formação desse território, assim como a nossa aqui, ainda na era pré-cambriana, né? Existem muita movimentação de placas tectônicas nessa área? Nem tantas, mas existem. A gente tem ali acontecimentos geológicos nessa área até o dia de hoje, né? Glaciação, parte mais fria dessa área, né? Vai permitir o surgimento das fiordes, formando o avanço dos mares naquela área, né? Geleiras, então vão surgir há 2 mil anos, erosão da superfície. Essa é uma outra parte ali da região escandinava, principalmente, mais ao norte, né, mais fria da área. Tá? Segunda região geológica mais antiga, né, então vai pegar da Grã-Bretanha até ali o sudeste da França, oeste da Rússia, né, rochas sedimentares, tá? Que é a parte mais degradada, digamos assim, do relevo europeu, né? Degradação de rocha também é fundamental, não é algo anormal dentro dos territórios, lembrem disso, na parte física da geografia, porque a partir da degradação das rochas, daqueles 3 tipos que vocês já aprenderam, né? Sedimentares, magmáticas, tá? E metamórficas, nós temos a formação dos solos, né? Esses solos que nós utilizamos para o cultivo e depois para o desenvolvimento das cidades. Então é necessário que haja essa degradação, ou como nós chamamos também na geografia, intemperismo, né? Região com formação mais recente é o sul do continente europeu ali, né? Tá? Então, onde tem o contato das placas africana e euroasiana. Essa placa africana é uma que faz também contato com a nossa placa aqui, a sul-americana. Encontro das placas é onde nós temos as atividades tectônicas, né, ou as atividades geológicas, tá? Geralmente nesses encontros das placas. Os continentes continuam, né, se movimentando, você sabe disso, média 3 centímetros ao ano, então a deriva continental ela nunca parou, ela continua ocorrendo. Né? Que nós saímos daquele estado de Pangeia, de massa continental única, para fragmentação de continentes, né, espalhados pelo globo. Essa é a única consequência, né? Hidrografia da Europa, fundamental essa hidrografia, para o desenvolvimento das sociedades europeias ao longo dos anos, né? Então, desde lá do período feudal até o período mais moderno, que é esse que a gente vive hoje. Então, os rios, eles são fundamentais para o desenvolvimento dessas sociedades, né? Primeiro, para a instalação delas, à margem desses rios. As sociedades primitivas mais antigas, elas surgem à margem desses rios, utilizam esses sistemas de água, né, para abastecimento da cidade e também para abastecimento do campo. É assim que eles se desenvolviam. E depois o surgimento das indústrias favoreceu também, né? As indústrias europeias vão surgir à margem dos rios para poder capitalizar a água para a transformação das indústrias e também para o escoamento daquilo que sobrava da produção industrial. Por isso que a maioria dos rios europeus eles são contaminados, tá? Então eles passaram nos últimos anos por um processo de limpeza, mas a grande maioria ainda tem uma carga poluente muito grande. E se você caminhar ali mais para o leste europeu,
vocês vão ver que essa carga de contaminação ela aumenta, né? Ela fica, ela tem lixo ali industrial, mas ela também tem resíduos radioativos do processo da Guerra Fria, porque a União Soviética liberava os restos da produção dela, né, da produção ali da produção de energia, né, nuclear, da fabricação de armas nucleares também, né, de bombas atômicas, o lixo radioativo ela jogava nesses rios. Então tem rios contaminados com radioatividade mais para o leste europeu e mais para a Europa Central e mais resíduos industriais, que não deixam de ser poluentes também, né? Além disso, os rios servem ou serviram e continuam servindo como potenciais, né, trafegáveis, tá? Então, a chegada de matéria-prima, o escoamento da produção para os portos litorâneos, tudo é feito pelos grandes rios europeus. Então, os rios eles contribuíram para esse desenvolvimento econômico também da Europa, tá? Até porque o espaço europeu é pequeno e esses rios eles se comunicam. E boa parte desses rios, a grande maioria deles, são rios de planícies, são rios navegáveis. Então, o escoamento da matéria-prima, né, a produção ali, o escoamento da produção das indústrias foi favorecido por esse predomínio de rios navegáveis aí na Europa. E todos eles com saída para o mar, o que favorece ainda mais, né? O escoamento para o mar é maravilhoso. Então, você pode levar toda a produção pelo rio sem que você invista ali, né, uma carga em outros modais, mesmo depois a Europa investindo, né? Investiu em malha ferroviária, principalmente para transporte de pessoas, então os trens, os metrôs, os trens, eles são muito eficientes na Europa, interligam os países rapidamente, então você se desloca de um país para o outro utilizando o modal como o trem, as rodovias também, o próprio transporte público europeu, no consenso geral, ele é de uma excelente qualidade, né, o que faz com que as pessoas prefiram usar transporte público a ter ali carros privados, né, ou automóveis privados. Tá? Os principais rios, né, da Europa, a gente tem ali em Portugal o Tejo, né, que vai banhar ali a cidade de Lisboa. Aí entra a França. A França tem vários rios importantes, né? Tem Loire, Ródano, tem o Rio Sena, né, que é famoso, né, que pega ali Paris, também passou por um processo de limpeza recentemente, tá? A Alemanha, bacia do Reno Ruhr, que corta ali o território, né, favorece totalmente a produção industrial da Alemanha, tá? Aí tem também sem falar que esse rio ele vai até o porto de Roterdã lá na Holanda, então eles se comunicam, tá? Aí tem o Elba no leste, tem outros rios importantes. A Polônia tem lá o rio Vístula, né, que passa ali por Varsóvia, vai até o Mar Báltico, tá? Lá onde fica Estônia, Lituânia, tá? E Letônia. E a Rússia, que tem muitos rios, alguns deles, boa parte do ano, ficam congelados devido ao clima, né? As baixas temperaturas no território, tá? Mas tem vários rios ali navegáveis também, o Volga é um exemplo disso. Tá? Além disso, tem Danúbio, né? Que é um outro rio muito importante também, tá? Que vai cortar ali o território europeu. A gente vai ver uma imagem, eu acho que eu vi uma imagem aqui sobre os rios. Ó. Então, os principais rios aí cortando o território europeu, né? E a comunicação que eles fazem, tá? O encontro que eles fazem. E você ter ali um predomínio de rios navegáveis favorece muito, né, a economia, né? Favorece muito ali o contato, né, entre os países, os deslocamentos dessas produções. Sem falar do investimento em outros modais, né? Os trens, tá? Oleodutos, gasodutos que existem também, que são considerados modais, né? Que estão inseridos aí, tá?
Clima europeu. Acho que o clima, não sei se a gente tinha comentado, mas a questão do clima ali, território também que está em várias zonas, faixas climáticas, então tem diversos climas, não tem um clima predominante, né? Então tem uma variação de clima muito grande aí dentro, tá? Então nós temos lá, ó, temperado oceânico, né, que pega essa área aqui, tá? A Islândia, ó, toda essa área, né? Territórios ali. Temperado continental, pega uma parte mais central da Europa, né? Clima polar, mais próximo ao Ártico. O Mediterrâneo, que é um clima aqui também do norte da África, que é o clima mais ameno do continente europeu, mais propício para atividades agrícolas, por isso que o sul da Europa é onde nós temos um destaque para a produção agrícola, né? E o frio de montanha, que é onde nós temos as grandes elevações, região do Cáucaso, aqui é a área dos Montes Urais, então essa região é onde nós temos o frio de montanha aí mais presente, né? E é a região do globo onde nós temos aí os climas, né, ou melhor dizendo, as estações do ano mais bem definidas, devido a essa variação climática, tá? Aí uma característica de cada um desses climas, então polar, que vai pegar lá da Escandinava, né? Pega a região da Rússia também, invernos ali com temperaturas inferiores a 0 graus, podem atingir, dependendo da região, menos 60 graus, então extremamente frio, né? Temperado oceânico, característico do litoral, entre o norte de Portugal e até a Noruega. Tá? Ilhas Britânicas também tem esse clima característico. O índice pluviométrico das chuvas muito elevado, principalmente no inverno e na primavera, né? Aí no verão tende a ser mais ameno, mais agradável. Temperado continental, típico das regiões da Europa Central. Inverno frio e seco, menos a temperatura lá, menos 20 graus, né? E os verões mais quentes, 23 graus, eles estão passando ainda estão dentro do período de inverno deles, né? Mas isso vai mudar em poucos dias, dia 22 a estação muda, né? Muda a estação aqui pra gente também. Começa a nossa primavera, para eles vai começar o outono, é o período dos equinócios, né? Então, para quem não lembra, equinócio, e daqui a pouquinho vai chegar também aí pra gente o nosso solstício de verão. E aí é o período das nossas férias, né? Vamos curtir ou não, né? Vai depender aí do fim dessa pandemia para ver se vai dar para pegar uma praia. O Mediterrâneo, que é típico ali da Europa meridional, sul, tá? Então sul da França, sul da Itália, Grécia, Portugal, todos eles estão ali dentro dessa condição climática mediterrânea, né? Seria o clima ali mais ameno ao longo do ano todo. Frio de montanha, tá? E aí há uma variação de temperatura de 4 a menos 10 graus, dependendo da elevação. Tá? Os Alpes, por exemplo, é um exemplo de frio de montanha aí presente, né? Dentro da Europa. A vegetação presente aí também, tundra, né? Floresta boreal, que são de climas mais frios, né? A presença delas. Floresta temperada, boa parte da Europa não tem mais essa floresta temperada, mas essa era a região onde estava presente, devido à degradação, expansão da indústria, expansão dos centros urbanos, né? Essa parte de floresta temperada acabou se perdendo ao longo dos anos, né, que se passaram com a modernização e desenvolvimento da sociedade, tá? E vegetação ali, vegetação mediterrânea, que pega aquela região do mar Mediterrâneo, então é onde nós temos a vegetação mediterrânea, tá? Então, aí, falando um pouquinho delas, lá, tundra, clima subpolar, musgos, gramíneas, arbustos, floresta de coníferas, os pinheiros, nós temos aí floresta de coníferas aqui no Brasil também, ao sul do país, né? Floresta temperada, então é onde você tinha uma floresta mais densa, uma característica dessa área,
Floresta temperada também presente nos Estados Unidos, mas como eu disse, essa é uma área de vegetação bem degradada, né? Quando a gente fala de vegetações do planeta, a floresta temperada está entre as mais degradadas que existem, né, junto com outras áreas. Por exemplo, o Cerrado está entre essas mais degradadas do planeta, né, o nosso Cerrado aqui. Por isso que hoje a gente tem ali 12% apenas desse tipo de vegetação. Né? Estepes, vegetação composta por herbáceas ou gramíneas, e a vegetação mediterrânea ali por xerófila, né, plantas típicas de regiões mais secas, tá? Uma característica aqui do nosso tipo de vegetação, a gente tem xerófilas aqui também no Brasil. Aspectos populacionais, então o termo velho continente hoje vale também para o envelhecimento da população. A Europa, falando da questão de demografia, pirâmide etária, né, apresenta uma característica típica aí do continente, que é o envelhecimento da população. Esse envelhecimento se deve pela melhoria da qualidade de vida, né, que a população tem desde a década de 50, e principalmente pelo fim das guerras, dos conflitos. Isso conseguiu aumentar a expectativa de vida também dessas pessoas. Então, além disso, nós temos uma grande concentração populacional em território limitado ou pequeno, né? Então dá para a gente falar que é bastante povoado, 72 habitantes por quilômetro quadrado, olha só. Né? População europeia também tem diversos grupos étnicos aí que formam, né, esse território. Então eu coloquei alguns exemplos: anglo-saxões, escandinavos, eslavos, germânicos, latinos, né? E aí tem uma outra característica que é a maioria da população ser composta por brancos. Isso é uma característica também europeia. Não quer dizer que não tenha negros, até porque a imigração de negros para o continente africano, do continente africano para o continente europeu, não é recente, né? Ela é bem antiga. Tá? Então, o norte da África ali é um grande expoente, né, no fornecimento de mão de obra para a Europa. Mas o predomínio ainda assim é de brancos, né? Mas eu ia dizendo sobre o envelhecimento da população europeia, isso é uma característica de território desenvolvido. A conclusão ali da pirâmide etária, que nós chamamos de transição demográfica, é um exemplo da redução da natalidade, aumento do corpo, mas principalmente aumento da taxa de idosos. A taxa de idosos dentro da população europeia ela é muito expressiva. E a gente vê isso em países desenvolvidos. Então, na Europa, e a gente vê isso também no Japão. Né? Estados Unidos ainda não atingiu isso, apesar de ser um país desenvolvido. Tá? Mas Europa e Japão têm características parecidas, conseguiram inverter a pirâmide. A média de filhos na Europa está em 1%. Né? 1%. Tá? Em alguns países, vocês vão ver, por exemplo, Brasil, está 1,7. Né? Então está quase 2 filhos ali por casais. Tá? Na Europa é 1. Então uma taxa bem reduzida. Vários casais eles optam ali, né, em não ter filhos. Tá? Então isso é uma característica também da União Europeia, assim como no Japão. Então eles também têm ali eles vão acabar optando em ter um filho só por casal. Isso, de certa forma, pode parecer ali sendo bom, né, para a economia ou para o desenvolvimento dessas sociedades, mas, por outro lado, é ruim, porque a tendência é quando você não tem uma população jovem surgindo, significa que não vai ter uma substituição daquela população adulta, ou a manutenção dela. Então, a população adulta, ela está dentro de um termo que vocês certamente já conhecem, que é a PEA, População Economicamente Ativa. Então, são as pessoas que estão aptas a trabalhar. Aqui no Brasil, a média de 18 a 65 anos vai aumentar isso agora. Né? Então, são essas pessoas que movimentam as economias. Então, na Europa, isso não é diferente.
a característica é uma população mais envelhecida, significa que vai faltar mão de obra. Então a Europa ela tem que fazer ali algumas políticas para a substituição dessa mão de obra que está faltando. Ou ela abre para os imigrantes, a gente está vendo que a Europa não quer abrir para imigrante, né? Ou ela incentiva a natalidade. Isso é uma outra saída. Portugal faz isso. Incentiva os casais a terem mais filhos, né? Ah, mas não quero abrir também, ou não quero incentivar ali os casais a terem mais filhos, né? Qual seria outra saída? Robotização das indústrias, né? Então, robotizar, isso já acontece no Japão, por exemplo, a robotização das indústrias. Mas e os serviços? Né? O setor de serviço vai faltar, tá? Aí tem uma outra saída que é a menos popular, né? Ou a menos populista para os políticos, que é você fazer a reforma da Previdência, elevar o tempo da aposentadoria. Por que é menos populista? Porque as pessoas elas chegam numa certa idade, elas querem se aposentar, elas querem desfrutar do tempo de trabalho delas, daquilo que elas trabalharam, né? Elas querem curtir a vida, melhor dizendo, né? E aí se você eleva o tempo de trabalho, as pessoas vão trabalhar teoricamente até morrer, porque a expectativa de vida média da população mundial é de 72 anos, né? 73 anos. Se você pega alguns países, você vai ver que essa média diminui. Por exemplo, o Afeganistão, a média do homem lá é 35 anos. Então, 35 anos é a média. Não passa disso. Entendeu? Aqui no Brasil, a gente está com uma média de 72. Né? As mulheres vivem mais, 79. Os homens estão vivendo em média 73 anos. Então, diminui bastante, né? De país para país, tá? E a gente está analisando um país emergente que está transformando a pirâmide dele. Beleza? Bom, na aula que vem eu falo mais dos aspectos populacionais, que já está estourando o tempo. Coloque o nome na chamada, por favor, para eu fazer a chamadinha depois de vocês, senão eu esqueço. Para de gravar. Alguém quer perguntar mais alguma coisa, gente? Pode perguntar. Professor, Ah, na semana que vem a gente vai chegar a ver, tipo, conflitos na Europa, tipo, quando aconteceu com o ópio, com a China e tal, da Inglaterra, eu acho. Tipo, Guerra dos Boxers, a gente vai chegar a ver isso? então, eu vou dar uma olhadinha, mas a gente está falando mais de acontecimentos mais recentes, né? Mas dá para a gente retomar, porque eu ainda vou falar de aspectos geopolíticos com vocês. Aí eu posso fazer um gancho aí, trocar uma ideia com vocês desses conflitos. Guerra do Ópio, por exemplo, aí tem a ver com o processo colonial da Ásia, né? Tomada de territórios como Hong Kong. Aí dá para a gente fazer ganchos ali, porque eu vou falar de acontecimentos históricos ali com vocês, de revoluções, de guerra, conflitos, né? Mas a abordagem é das guerras, das grandes guerras para o desenvolvimento, os movimentos separatistas, né? Então, essa parte desses conflitos abordando com uma frequência mais forte, tá? Mas dá para a gente falar um pouquinho Beleza então, professor. Show. desses assuntos, fechou? Beleza, galera. Colocaram o nome aí? Todo mundo colocou o nome na chamada? Eu vou encerrar aqui porque eu vou ter que chamar outra turma lá. Não esquece, põe o nome na chamada aí. E estão liberados. Vou guardar. Tá calor, filha?